Modelagem de dados geográficos. O que é isso? De uma forma geral, modelo de dados é tipo um esquema que vai descrever tanto a estrutura de um banco de dados como as operações que serão realizadas nele. É uma forma de traduzir aquilo que a gente vê na realidade para uma linguagem mais próxima das máquinas. Ou seja, a modelagem do banco de dados geográfico é uma forma da gente esquematizar e estruturar como vai ser o armazenamento e gerenciamento de dados geográficos. É algo essencial para quem trabalha com SIG. Esse conceito ajuda o analista a ser mais assertivo. Para criar um modelo de banco de dados, tem algumas etapas a seguir. Precisa fazer o levantamento de requisitos. Bom, isso significa identificar as necessidades do usuário, a capacidade do sistema, quais dados que vão ser armazenados e como serão utilizados. Precisa definir as entidades e os atributos geográficos, que é definir quais objetos espaciais vão ser representados, como por exemplo, rios, cidades, estradas, e quais atributos que eles vão ter, por exemplo, nome, tamanho, população. Precisa escolher um modelo espacial. Vai ser usado um modelo vetorial, por exemplo, representando dados como pontos, linhas e polígonos, ou vai ser usado um raster, representando dados como grade de células, para fenômenos contínuos, temperatura, elevação, imagens. Precisa fazer a especificação das relações espaciais, onde você vai definir como que os elementos vão interagir. Basicamente é incluir regras topológicas, como uma estrada que deve cruzar um rio ou uma área que precisa ser adjacente a outra. E por fim, deve fazer a normalização e estruturação dos dados. É tipo uma revisão, para garantir que os dados vão estar organizados de forma eficiente e diminuir redundâncias. E depois dessas etapas, falta apenas escolher qual sistema que será utilizado, como por exemplo o QGIS. Para montar um modelo, é preciso definir antes a linguagem ou o tipo de modelagem que será utilizado. Aqui, vamos conhecer o OMTG, que é o melhor para dados geográficos gerais com uso em SIGs e análises espaciais. OMTG significa Técnica de Modelagem de Objetos para Aplicações Geográficas, e é uma extensão da modelagem orientada a objetos aplicada a sistemas de informações geográficas. Para entender a modelagem OMTG, é preciso antes entender os seus três conceitos principais: classes, relações e restrições de integridade espacial. Uma classe de objetos é um grupo de objetos que tem propriedades, comportamentos, relacionamentos e uma semântica semelhantes. A classe define qual a forma de apresentação dos dados ou objetos espaciais. Quando digo dados, estou me referindo a uma instância dentro de uma classe, que deve ser identificado e diferenciado dos demais objetos da mesma classe por um nome. Na modelagem, as classes podem ser identificadas como convencionais ou georreferenciadas. As classes convencionais representam um conjunto de objetos que não têm propriedades geométricas, ou seja, não serão representados por um vetor ou imagem, mas que possuem relação com objetos geográficos. Já as classes georreferenciadas definem um conjunto de objetos que possuem representação espacial. Isso quer dizer coordenadas que os posicionam na superfície terrestre. As classes geográficas podem ser classificadas em dois grupos: geocampos e geoobjetos. Os geocampos são superfícies contínuas, que são divididos aqui no caso em 5 subclasses: amostragem, isolinhas, polígonos adjacentes, tesselação, rede triangular. Vamos agora entender cada um desses. Isolinhas se refere a uma coleção de linhas fechadas que não se cruzam e nem se tocam, ou seja, aninhadas. Cada objeto da subclasse contém um valor associado. Um exemplo são as curvas de nível, curvas de temperatura. A tesselação se refere ao conjunto de subdivisões de todo o domínio espacial, só que em células regulares, ou seja, em pixels, com um único valor associado a elas.
Então, a gente está se referindo basicamente a imagens, como por exemplo, imagens de satélite. A amostragem é uma coleção de pontos, que pode ser tanto regular ou irregular, distribuídos por todo o espaço geográfico que se quer mapear. Por exemplo, estações de medição de temperatura, modelos numéricos de terreno ou pontos cotados em levantamentos altimétricos de áreas urbanas. A rede triangular é um conjunto de grades triangulares de pontos que cobrem todo o domínio espacial. Por exemplo, o TIM, que é uma rede regular triangularizada. Os polígonos adjacentes são um conjunto de subdivisões de todo o domínio espacial, em regiões simples que não se sobrepõem e que cobrem completamente esse domínio, que seriam, por exemplo, as áreas discretizadas. Exemplo, tipos de solo, divisão de bairros, divisões administrativas, divisões temáticas, dentre outros. Os geoobjetos são superfícies discretas. Eles são divididos em duas subclasses, contendo 3 subclasses cada. O geoobjeto com geometria, que seria ponto, linha ou polígono, e o geoobjeto com geometria e topologia, onde você tem uma linha unidirecional, uma bidirecional ou um nó. O polígono define objetos zonais, podendo aparecer conectados, como lotes dentro de uma quadra, ou isolados, como linhas em um arquipélago. A linha define objetos lineares, sem exigência de conectividade. Como exemplo, podemos criar apresentações de muros, cercas, meio-fios, rios, estradas. Já o ponto define objetos pontuais. Na representação, por exemplo, do mobiliário urbano, se utiliza esse símbolo para mostrar onde estão os pontos de postes, onde estão a localização de hidrantes, localização de hospitais, localização de hotéis, mas também pode se utilizar para localizações maiores, como, por exemplo, localizar uma cidade, localizar alguns pontos turísticos. Quando precisamos descrever elementos em rede, nós utilizamos a linha unidirecional, que define elementos lineares necessariamente conectados em uma rede por um nó e que possuem uma direção específica, ou as linhas bidirecionais, que possuem duas direções. E, claro, os nós, que são os conectores. Um exemplo desse uso é o mapeamento do sistema de esgoto, da rede viária. Agora que já estudamos as classes possíveis e é muito importante que vocês percebam como que é formatado as caixinhas das classes na hora de criar modelagem, nós vamos falar um pouquinho sobre os relacionamentos entre as classes. O relacionamento é a descrição de como os dados que nós temos ali nas classes, eles vão se organizar dentro da nossa modelagem. Quando a linha contínua na nossa modelagem significa que existe uma associação não espacial, ou seja, quando o relacionamento é baseado em atributos alfanuméricos. Por exemplo, uma propriedade rural representada por um polígono, que é um geoobjeto, está associada a um proprietário. No caso, a entidade proprietário não é um elemento espacial, e sim alfanumérico, que pode ser identificado por atributos próprios como nome, CPF ou até CNPJ. Como vocês podem verificar, aqui existe o nome da relação, ou seja, a propriedade rural pertence ao proprietário. E existe também o que chamamos de carnalidade, que nesse caso define um ou mais propriedades rurais podem pertencer a um ou mais proprietários, o que pode ser interpretado da seguinte forma: uma propriedade precisa ter no mínimo um proprietário, podendo ter mais que um, assim como um proprietário pode possuir uma ou mais propriedades. Mas quando o relacionamento é baseado em geometria e localização, significa que é um relacionamento espacial, daí se utiliza a linha tracejada para representar esse relacionamento. Nesse caso, temos a propriedade rural e a sede dessa propriedade. Ambas entidades são geoobjetos, representando, portanto, elementos espaciais, localizáveis. A relação entre elas é que a sede deve estar contida na propriedade, ou que a propriedade deve conter uma sede. No caso, a carnalidade é de 1 para 1 apenas, ou seja, uma propriedade possui apenas uma sede. O relacionamento de redes, que usa as classes como arcos, que são linhas direcionadas, e nós,
São representados por duas linhas tracejadas paralelas entre si. A especificação do relacionamento é escrito entre essas duas linhas. Um exemplo de relação de rede é a malha viária, onde existem vias de mão única, de duas mãos e cruzamentos. Bom, agora vamos dar uma olhada em relações especiais, que são aquelas definidas por hierarquia entre superclasses e subclasses. A agregação é uma forma especial de associação. Nesse caso, se considera que a classe maior, ou superclasse, é totalmente formada pelo conjunto de classes menores, que são as subclasses. Ou quando podemos dizer que é composto por. Porém, as subclasses existem por si só, independente da superclasse. Para facilitar esse entendimento, olhe o exemplo a seguir. Temos a relação entre quadras e lotes. Quadra é uma superclasse, que contém a subclasse lote. Porém, além de conter essa subclasse, ela é formada por causa dessa subclasse. Ou seja, um conjunto de lotes forma uma quadra. E mesmo que não haja arranjo de quadras, ainda poderão existir os lotes. Nesse caso, a relação aqui é de agregação e é representada por esse losango próximo à superclasse. Especialização e generalização são duas relações que definem hierarquia e compartilham, na verdade, o mesmo conceito. Uma superclasse possui atributos que existem em suas subclasses. Por exemplo, tendo uma superclasse de animais vertebrados, podemos ter como subclasses peixes, aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Perceba que todas as subclasses têm uma característica em comum. Todos são animais vertebrados e correspondem à superclasse. A única diferença entre a especialização e a generalização é a ordem dessa hierarquia. Tendo a superclasse animais vertebrados se separando nas subclasses, isso seria especialização. Ao contrário, se tiver as subclasses e elas se juntarem na superclasse, na ordem da modelagem, isso seria generalização. A diferença está apenas na perspectiva e na ordem da modelagem. Para descrever uma característica adicional, vamos utilizar um exemplo de especialização. No exemplo aqui foi previsto a identificação de áreas cultivadas que podem ser especializadas em algodão, milho e soja. As subclasses algodão, milho e soja são especializações da superclasse, área cultivada. Mas existem algumas outras características que podem ser verificadas nessa hierarquia. Em primeiro lugar, as subclasses não se sobrepõem, ou seja, se a área estiver com algodão, ela não poderá estar com plantio de milho simultaneamente. Isso significa que essas subclasses são disjuntas. Isso quer dizer que elas não coexistem ao mesmo tempo. Diferente, por exemplo, quando há o caso de consorciação de culturas, no qual se planta duas culturas simultaneamente, por exemplo, milho e feijão. Nesse caso, o diagrama ficaria dessa forma. Vocês podem perceber que o triângulo que representa a especialização ou generalização está preto neste caso, o que significa que as subclasses aceitam sobreposição. E quando não aceitam, esse triângulo vai aparecer branco. O fato de ser parcial significa que as subclasses apresentadas não são todas as subclasses possíveis, ou seja, é possível existir outros tipos de cultura. Caso a subclasse apresentada sejam todas as possíveis, acima do triângulo haverá um círculo pequeno. Olha esse exemplo. Aqui é definido os tipos de zoneamento urbano, que pode ser comercial, industrial ou residencial, como também podem ser mistos. Nesse caso, essas são as únicas subclasses possíveis. Por isso, é especialização total. E por poder haver zoneamento misto, então essas subclasses são sobrepostas. Por fim, temos os relacionamentos de generalização cartográfica, que implicam em prever a mudança na representação dos objetos, conforme a escala ou a forma que se deseja representá-los, com o objetivo de melhorar sua leitura no mapa. Por exemplo, dependendo da escala do mapa, uma cidade pode ser representada por um polígono, que contorna sua zona urbana, ou por um ponto, que apenas localiza sua coordenada central. Ou a hidrografia, por exemplo, que pode ser representada de diversas formas. Podemos representar alguns rios como linhas, quando a largura desse rio é desconsiderável,
dentro da escala que a gente pretende trabalhar. E alguns rios, nessa mesma escala, podem ser representados por polígonos, porque possuem uma largura mais evidente. Então, agora que você conheceu como que monta essa estrutura, para você entender melhor a modelagem, nada melhor do que treinar. Então, que tal tentar interpretar uma modelagem existente ou criar sua própria? Se quiserem um vídeo ensinando passo a passo da criação de uma modelagem, deixem aí nos comentários. Nos vemos na próxima.